Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Olá, eu sou Laís Roquette, nutricionista da Unimed Inconfidentes, e eu sou a convidada do programa Bem Viver. Nós vamos falar sobre a importância da alimentação saudável e equilibrada. No programa Bem Viver de hoje, nós vamos falar da importância da alimentação saudável e equilibrada. Um dos sintomas do Covid-19 é a alteração de paladar, que ela também está ligada à alteração de olfato, uma vez que o gosto dos nossos alimentos está relacionado ao cheiro desse alimento. O indivíduo que apresenta esse sintoma, ele vai ter uma redução do seu apetite, levando então a uma fraqueza, a uma perda de peso. Uma forma dele estar conseguindo se alimentar melhor é estar utilizando a alimentação em temperatura ambiente e não utilizar os alimentos em extrema temperatura, ou muito quente ou muito frio. Uma forma também dele estar conseguindo alimentar melhor é utilizando alimentos com características de cheiros mais fortes, como por exemplo canela, hortelã, e também na hora de temperar esse alimento, utilizar temperos com grande sabor, como cebola, alecrim, alho. Isso é uma forma de estar estimulando mais esse paladar e esse indivíduo conseguir se alimentar melhor e ter uma recuperação melhor aí dos seus sintomas e da sua saúde em geral. Manter uma alimentação saudável não é só no período do coronavírus. Nós devemos manter essa alimentação durante todo o período para fortalecer a nossa imunidade. Então nós devemos preferir sempre os alimentos in natura, consumir frutas, legumes e estar fazendo essa alimentação com frequência. Para isso é bom a gente fazer a organização da nossa rotina, planejar os nossos almoços, como será a nossa refeição durante essa semana, tá sempre planejando quais alimentos irá comprar para sempre manter essa diversificação. É sempre importante lembrar de manter a hidratação, sempre hidratando com chás, águas, sucos, e também manter a nossa rotina junto com a nossa família. Isso também tudo está relacionado aí na alimentação saudável. Então chamar toda a família para estar alimentando junto, estabelecer essa rotina de diversificação, chamar as crianças para estar introduzindo alimentos mais saudáveis. Tem crianças que têm uma fase de recusa alimentar, então nesse período é muito importante estar sempre reforçando a importância de consumir esses alimentos. Nesse período de isolamento, nós estamos cada vez mais ansiosos, mais angustiados com essa situação. Então isso pode gerar uma compulsão alimentar, um aumento de consumo por doces, alimentos industrializados. E uma forma da gente estar com mais consciência na hora de alimentar é fazendo um exercício que chama Mindful Eating, que é comer com atenção plena, é estar presente na hora da alimentação. Como que a gente pode fazer esse exercício? Na hora que você sentir esse desejo, essa compulsão por alimentar, a gente vai observar o sentimento ali na hora da alimentação. Então, praticar uma respiração, observar esse alimento e ver se isso não vem de um processo de ansiedade, de alguma sensação que você tá, seja tristeza, algum sentimento que você pode acabar descontando ali na hora da alimentação. Então, antes de alimentar, observa se você está com esse sentimento, pratique uma respiração e faça essa refeição de forma leve, de forma agradável e prestando atenção no que você está alimentando. Então, coloque uma mesa bonita na hora de alimentar, faça um café da manhã bem bonito e esteja presente ali na hora da alimentação. Então, evite de ficar mexendo
mexendo no celular, de ficar vendo notícias na televisão, que isso acaba provocando mais ansiedade, a gente acaba alimentando mais, principalmente esses alimentos mais ricos em gordura, e acaba tendo essas compulsões alimentares. Então, sempre esteja presente ali na hora da sua alimentação. Atualmente, nós sabemos que não é possível contrair o coronavírus através dos alimentos. O que nós sabemos e os estudos que estão sendo feitos é que é arriscado e pode-se contrair esse vírus através de contaminação da superfície. Então, tanto a superfície em que esse alimento pode estar, como também a própria superfície do alimento. Por isso é de extrema importância a gente sempre higienizar todos os alimentos e tudo que a gente tanto comprar em mercado, quanto também receber no domicílio. Então tá fazendo a higienização correta de frutas, verduras, legumes, colocando esses alimentos para higienizar e sempre antes higienizando também a bancada desses alimentos. Durante a compra também tomar muito cuidado quando for tocar nesses alimentos, sempre estar passando álcool gel e evitar estar tocando, no rosto ou na boca. Não é indicado nesse período também a gente não consumir alimentos picados fora de casa. Então, seja em uma feira que a gente for comprar, quando oferecem, aquelas frutas picadas para a gente provar, aquele alimento foi manipulado. Então, tem risco de ter contaminação ali na superfície do alimento e a gente está ingerindo esse vírus também. Outra preocupação importante é o consumo de alimentos que estejam congelados. Então é de extrema importância lavar e higienizar a embalagem dos alimentos congelados. Porque hoje a gente sabe que o congelamento, ele faz o vírus estar recluso durante aquele congelamento. Então, para evitar a contaminação que esteja na superfície, então nós devemos sempre higienizar. Quando for em açougue, está comprando a sua carne ou comprar o produto congelado, lembrar sempre dessa higienização para a gente evitar o máximo de contato possível com o vírus. Nós vamos agora para o nosso intervalo e voltamos já já. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Estamos de volta com o programa Bem Viver e nós vamos falar sobre a importância da alimentação saudável e equilibrada. O colágeno, ele é a principal proteína da nossa pele e ele é responsável pela elasticidade e força da pele. Está presente principalmente nos tendões, nas articulações. Com o processo do nosso envelhecimento, nós vamos perdendo um pouquinho da produção e um pouquinho desse colágeno. E esse colágeno, ele pode ser reposto através dos substratos da alimentação. Como assim? O nosso organismo, ele não produz o colágeno. Então, a gente obtém esse colágeno através das proteínas que a gente consome. Então, é indicado a gente estar consumindo proteínas de boa qualidade, como as carnes, o frango, a carne do peixe e principalmente também as proteínas de origem vegetal, que é o nosso feijão, grão de bico, lentilha, todas essas leguminosas. Então, com o consumo adequado de proteínas, com a nossa alimentação saudável, o seu corpo ele mantém esse substrato para estar sempre produzindo colágeno e você ter aí uma produção de colágeno, evitando esse processo maior no envelhecimento. O ômega 3, ele é um nutriente muito importante que apresenta caráter anti-inflamatório. Ele é muito utilizado como protetor em doenças como doenças do coração, doenças cardiovasculares, aumento do colesterol. O ômega 3 ele vai ter uma ação anti-inflamatória, então ele vai ajudar na prevenção e na melhora dessas doenças. Foi muito divulgado o consumo de cápsulas de ômega 3.
E é indicado esse consumo porque o ômega 3 a gente encontra na nossa alimentação, porém em pouca quantidade. Então, muitas vezes essa suplementação é realmente necessária. A gente acha o ômega 3 em salmão do tipo selvagem, com o consumo da sua pele. Nós também vamos ter o ômega 3 em sardinha e atuns, que hoje em dia a forma mais fácil da gente encontrar é esse alimento enlatado. Sempre que você optar pelo consumo da sardinha e o atum enlatado, optar por ele na composição em óleo, porque o óleo ele vai prevenir o atum e a sardinha de estar absorvendo ali alguns minerais da lata. Então, retirar esse óleo fora e consumir o atum e a sardinha. Nós também contamos o ômega 3 na chia, linhaça, aquelas fibras e sementinhas bem pequenininhas. Porém, para a gente conseguir atingir um consumo do ômega 3 que vai ter uma ação anti-inflamatória, nós iríamos precisar consumir grande quantidade desses alimentos. Então, a recomendação de suplementação do ômega 3 muitas vezes é necessária. Você deve sempre consultar o seu nutricionista para ele te orientar a quantidade e a forma que você vai consumir esse ômega 3. Tem pessoas que relatam alguma sensibilidade no consumo do ômega 3, de sentir um gosto ruim, muitas vezes sente até o gosto do próprio óleo do peixe, que é a origem do ômega 3. Então a indústria ela já fez cápsulas comestíveis e cápsulas saborizadas para evitar que você tenha essa dificuldade no consumo, facilitando então a suplementação. Sempre que você for consumir esse ômega 3, observar se ele está escrito a porção EPA e DHA, que é a porção que realmente vai ter essa ação anti-inflamatória que vai trazer benefícios para a sua saúde. Os alimentos anti-inflamatórios são aqueles que vão ter ação contra os radicais livres. O que são os radicais livres? Eles promovem e danificam as nossas células, então eles aceleram o processo de envelhecimento das células. Quando a gente consome esses alimentos, ele quebra esses radicais livres, prevenindo o nosso envelhecimento celular. Então, nosso envelhecimento da pele, nosso envelhecimento de forma geral. Os alimentos antioxidantes são principalmente os alimentos ricos em vitamina C, que é o limão, a acerola. Nós temos também os alimentos ricos em vitamina E, que hoje em dia a gente encontra nos cereais integrais. Então, nós temos os alimentos integrais. Nós temos também a vitamina E presente no azeite de oliva, que é a nossa principal fonte de vitamina E, de fácil consumo. E sempre esse azeite de oliva tem que ser o azeite de oliva extra virgem, para a gente estar conseguindo a obtenção de um óleo de qualidade. Nós temos também os alimentos antioxidantes, que são os beta-carotenos, que são os alimentos que apresentam aquela cor amarelo, alaranjada, que é principalmente abóbora, laranja. Todos esses alimentos vão estar ricos em caroteno e todos eles promovem essa ação antioxidante. Lembrando que sempre que a gente for consumir tanto verdura como legumes, é sempre opcional a gente priorizar esses alimentos que são vendidos em feira, que são alimentos que a gente vê que não tem muito agrotóxico, que não tem muito processo de manipulação. Então, tá sempre preferindo esses alimentos orgânicos dentro do possível. Uma forma da gente estar incluindo esses alimentos no nosso dia a dia pode ser através do consumo de vitaminas de fruta. Então eu vou passar para vocês agora uma receita em que a gente vai estar incluindo esses alimentos ricos em beta-caroteno, que é da cor amarelo alaranjada, e essa vitamina de fruta também é muito rica em fibras, que vai estar aí ajudando a nossa função intestinal. Então anota aí, a gente vai bater uma laranja, uma fatia pequena de mamão e meia cenourinha vermelha em 100 ml de água. Vai estar batendo no liquidificador e depois não é para coar esse suco, é para consumir esse suco com toda a fibra, essa vitamina bem rica, porque ela vai estar ajudando na função intestinal. Também não deve adoçar essa fruta, porque o doce ele vai estar aí impedindo a absorção desses nutrientes. E principalmente é uma forma da gente estar estimulando o nosso paladar. Então, colocando uma fruta aí, um mamão bem docinho, a gente vai estar estimulando esse consumo e percebendo mais o sabor do alimento e evitando, sim, também o consumo de adoçantes, açúcares.
Na nossa alimentação, nós também temos alimentos que aumentam a inflamação do nosso organismo. Um exemplo dele é o próprio açúcar. Então, o consumo de alimentos açucarados, como por exemplo refrigerante, bebidas doces, ele vai provocar aí uma alteração de insulina e uma alteração hormonal no nosso organismo, aumentando a inflamação do tecido adiposo. Alimentos também ricos em muita gordura, em fritura, ele também provoca uma alteração da nossa gordura e do nosso tecido adiposo, também proporcionando, né, o ganho de peso. O aumento do nosso ganho de peso faz com que o nosso organismo fique mais inflamado. E isso também prejudica aí a propensão de desenvolvimento de várias doenças. O consumo também de alimentos ricos em sódio. Então, quando a gente consome os alimentos industrializados, é interessante a gente observar lá na sua tabela e descrição o consumo de sódio daqueles alimentos, principalmente as comidas congeladas. Então, nós temos aquelas preparações prontas, como lasanhas, hambúrguer, pizzas congeladas. Essas preparações geralmente têm um consumo muito grande de sódio em uma pequena quantidade de refeição. Isso vai fazer com que o nosso organismo retenha mais líquido e a gente tenha aí uma descompensação e piora da nossa saúde em geral. O funcionamento do nosso intestino, ele está ligado diretamente à absorção dos nossos nutrientes. Então é de extrema importância a gente estar observando esse funcionamento intestinal. Se a gente tem uma alimentação mais rica em alimentos inflamatórios, nós promovemos a alteração do nosso intestino, promovendo então uma constipação, diarreia. Ele vai promover ali a alteração das bactérias presentes no nosso intestino. A constipação intestinal, ela está muito relacionada aos processos inflamatórios da pele, então alterações como acne, manifestações cutâneas. Para a pessoa melhorar essa função intestinal, ela tem que estar observando uma série de fatores. Principalmente é aumentar o consumo de alimentos ricos em fibra, então são os alimentos que têm ali a casca dos nossos alimentos verde folhosos, tá consumindo também linhaça, chia, todas essas fibras. Para o consumo de fibra adequado, a gente deve sempre lembrar que a gente tem que manter uma ingestão hídrica adequada também. Então, lembrar que o consumo de água é extremamente importante, tanto para a nossa função intestinal, quanto para a manutenção da pele também, para ter uma absorção melhor desses nutrientes. É sempre indicado também, para observar essa questão intestinal, o consumo de probióticos, que são o quê? As bactérias boas do nosso intestino. Uma forma que a gente tem de consumir esse probiótico é com o uso de kefir, da kombucha, que a gente consegue sempre estar fazendo esse consumo com frequência e está melhorando a nossa função intestinal. Chegamos ao final de mais um programa. Eu agradeço o convite do Dr. Sérgio Afonso e até breve. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed.